Está no ar o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho com os principais fatos e julgamentos da semana. E a gente segue fazendo o Revista TST de casa em virtude das restrições impostas pela Covid-19. E na edição de hoje você vai ver. Terceirização de atividades de fisioterapia em hospital de Mato Grosso é considerada lícita. Aposentado não terá de devolver valores recebidos a mais em execução de processo trabalhista. Demora de porteiro para entregar citação a empresário não torna inválida a comunicação processual. E ainda, visitas virtuais. Conheça a história da Justiça do Trabalho e veja o funcionamento do TST de forma online. O programa de hoje começa trazendo um caso julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais, que considerou lícita a terceirização das atividades de fisioterapia em um hospital de Mato Grosso. A decisão teve como base a lei do ato médico. Veja os detalhes na reportagem. O caso teve início em uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho contra o Hospital Santa Rosa e a Fisionova Fisioterapia, em Cuiabá, no Mato Grosso. O MPT sustentava a ilegalidade da terceirização dos serviços, com precarização e frustração de direitos trabalhistas, e pediu a condenação do hospital por danos morais coletivos. O Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região manteve o entendimento de primeiro grau quanto à ilicitude da terceirização e decidiu aumentar o valor da condenação do hospital de R$30 mil para R$300 mil, além de condenar também a Fisionova em R$50 mil. Segundo o TRT, a fisioterapia constitui atividade fim do hospital e, dessa forma, o vínculo de emprego se forma diretamente com a tomadora dos serviços. O hospital e a empresa recorreram e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. No julgamento do processo, na 8ª turma, os ministros analisaram as atividades fim dos estabelecimentos hospitalares com base na lei do ato médico e concluíram que a atividade de fisioterapia é atividade meio, embora muitas vezes necessária ao tratamento fornecido pelo hospital. De acordo com a turma, a situação é semelhante à contratação de laboratórios especializados para a realização de exames e, portanto, a terceirização é lícita. O MPT, então, apresentou embargos à Seção 1 de Dissídios Individuais. O relator do caso na SDI 1, ministro Breno Medeiros, afastou a alegação do Ministério Público de que a turma teria reexaminado fatos e provas, procedimento vedado pela súmula 126 do TST. Segundo o ministro, o entendimento de que os serviços de fisioterapia se inserem nas atividades meio do hospital derivou de interpretação da lei e não da análise de provas. A decisão foi por maioria. Ficaram vencidos os ministros Augusto César, José Roberto Pimenta, Hugo Scheuermann e Vieira de Mello Filho. E no site do TST você confere o calendário de sessões telepresenciais dos órgãos judicantes do tribunal. Acesse tst.jus.br e depois do intervalo, os principais julgamentos das turmas do TST. Estamos de volta e vamos conferir mais julgamentos de destaque no nosso Giro pelas Turmas. Começamos com uma notícia da 3ª turma. O mecânico aposentado não terá de devolver valores recebidos a mais em execução trabalhista. Veja os detalhes do caso na reportagem. Uma empresa de automação industrial foi condenada ao pagamento de horas extras e adicional noturno a um mecânico aposentado de Betim, Minas Gerais. Na fase de execução do processo, no entanto, foi constatado que ele recebeu quase R$ 1.200 a mais do que o estabelecido em juízo. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em Minas Gerais autorizou a devolução do valor no próprio processo. Para o TRT, a medida não representaria prejuízo à ampla defesa e ao contraditório e daria celeridade à ação.
Mas o relator do recurso do trabalhador na terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou que a decisão do regional contraria o entendimento que vem sendo firmado no TST. Segundo o ministro Agra Belmonte, a Corte Superior tem considerado que não é possível a devolução dos valores recebidos a mais nos próprios autos do processo de execução. Isso porque a medida impediria a garantia da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Sendo assim, a restituição deve ser requerida em ação própria. Todos os ministros da turma acompanharam o voto do relator. A demora de um porteiro para entregar citação a empresário não torna inválida a comunicação processual. A decisão é da segunda turma. De acordo com o processo, o porteiro do prédio recebeu a citação de uma reclamação trabalhista envolvendo o empresário e só entregou a ele 34 dias depois. Diante da falta de defesa na audiência, foi aplicada a pena de revelia em primeiro grau. Com isso, foi reconhecido o vínculo de emprego de um programador de software que havia trabalhado para o empresário como pessoa jurídica durante um ano. O empregador, então, recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, que considerou nula a citação, apesar de a súmula 16 do TST presumir recebida a notificação 48 horas após a postagem. O TRT entendeu que ela só se aplica na ausência de elementos que indiquem a data em que a parte, de fato, tomou ciência do ato processual. Mas no TST o entendimento foi outro. Para a relatora do caso, na segunda turma, ministra Adelaide Miranda Arantes, a decisão do regional contrariou a súmula 16. Segundo a relatora, a jurisprudência já está consolidada, no sentido de caber ao destinatário comprovar o não recebimento da comunicação processual. De acordo com a ministra, a citação no processo do trabalho é regida pela regra da impessoalidade, de forma que a notificação é encaminhada via postal para o endereço do reclamado, presumindo-se a entrega após 48 horas da postagem, quando remetida para o endereço correto. Dessa forma, por unanimidade, a relatora concluiu que a demora do porteiro para entregar a citação não torna inválida a comunicação processual. A 4ª turma rejeitou o recurso de um jardineiro que ajuizou a ação trabalhista em razão de a empresa não ter dado baixa na carteira de trabalho dele. Veja os detalhes na reportagem. O jardineiro era empregado da Emparlimp Limpeza, no Paraná, e prestava serviços para o Instituto Ambiental do Estado. No processo, afirmou que, após a dispensa, a empresa não teria dado baixa na carteira de trabalho, o que, segundo ele, teria impossibilitado a recolocação no mercado de trabalho. O empregado ajuizou a ação e pediu indenização por danos materiais. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região seguiu o entendimento de primeiro grau e julgou improcedente o pedido do jardineiro. Segundo o TRT, a indenização deve ser apurada com base em elementos objetivos e a prova do dano cabe ao empregado, que não comprovou os prejuízos alegados. Segundo a decisão, não há impedimento legal ao registro de novo contrato de trabalho concomitante a outro vínculo em aberto. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho, onde o recurso do jardineiro foi rejeitado pela 4ª turma. Para o colegiado, a ausência de comprovação de que a falta de baixa na carteira de trabalho tenha impedido a obtenção de novo emprego impossibilita o exame do recurso. A decisão foi unânime. E encerramos o nosso giro com uma decisão da 6ª turma. Uma bancária que mudou de cidade e não levou a família vai receber adicional de transferência. Entenda o caso na reportagem. A bancária foi transferida de Florianópolis, em Santa Catarina, para Curitiba, no Paraná. Ela trabalhou no local por 3 anos e meio, mas a família continuou morando na capital catarinense. Na Justiça do Trabalho, a profissional pediu o pagamento do adicional de transferência em razão da mudança provisória de cidade. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região entendeu que a transferência foi em função de uma reestruturação da empresa e aceitou o pedido da empregada. O colegiado ressaltou que a medida obrigou a bancária a deixar a família em Florianópolis enquanto esperava uma oportunidade de retornar. No recurso de revista ao TST, o Banco do Brasil sustentou que a transferência foi definitiva, o que afastaria o direito ao adicional. O relator do recurso na 6ª turma, ministro Augusto César,
explicou que, de acordo com a orientação jurisprudencial número 113 da seção 1 de dissídios individuais, o pressuposto legal para legitimar o pagamento da parcela é a transferência provisória. O ministro entendeu que a ida para Curitiba não foi definitiva e que, em razão das alterações estruturais promovidas pelo banco, a empregada não tinha outra opção de trabalho. Ficou evidenciado que havia ali uma transferência provisória, tanto que ficou afirmado nos autos, né, essa contingência de a família permanecer à sua espera em Florianópolis, onde residia, e, portanto, a transferência seria mesmo uma transferência provisória. Então, nesse contexto, me parece que está bem aplicada ao J113, por essa razão é que eu não conheço do recurso de revista do banco reclamado. Por unanimidade, os ministros da sexta turma rejeitaram o recurso do banco e mantiveram a concessão do adicional de transferência. E esse e outros julgamentos também estão disponíveis na íntegra no canal do TST no YouTube. Lá, as sessões são transmitidas ao vivo e depois ficam armazenadas para serem acompanhadas a qualquer momento. Acesse youtube.com/TST. E depois do intervalo, as notícias que marcaram a semana na Justiça do Trabalho. Estamos de volta e veja outras notícias que marcaram a semana. A partir de 1º de outubro, o Tribunal Superior do Trabalho dará início a mais uma etapa de retomada das atividades presenciais. Para garantir a segurança de todos e evitar o contágio pela Covid-19, nessa fase o retorno ao regime presencial ocorrerá em todas as unidades do tribunal, mas limitado a até 50% dos servidores, prestadores de serviço e demais colaboradores das unidades. Será priorizado o retorno dos profissionais vacinados para a Covid-19 há pelo menos 15 dias, considerando o número de doses necessárias para a imunização total. As sessões de julgamento das turmas poderão ser realizadas em regime híbrido, com participantes presentes na sala de sessão e por meio telepresencial simultaneamente. Só será aceita a presença de advogados vacinados há pelo menos 15 dias e que constem da lista de sustentações orais efetuadas por meio presencial divulgada pela Secretaria do órgão judicante. O atendimento ao público externo continuará ocorrendo por meio do balcão virtual. O uso de máscaras em todas as instalações do tribunal e nas salas de sessões será obrigatório. E a presidente do TST, ministra Maria Cristina Peduzzi, suspendeu decisão do TRT da 2ª Região em São Paulo, que havia restringido a retomada das atividades presenciais no Tribunal de Justiça do Estado paulista. Em decisão liminar, o TRT havia determinado que apenas os servidores do Tribunal de Justiça de São Paulo, com imunização completa, pudessem voltar a trabalhar presencialmente. Mas, no pedido feito ao TST, o Estado de São Paulo alegou violação de autonomia administrativa e que a competência para decidir sobre temas relacionados a protocolos sanitários é do Poder Executivo e não do Judiciário. A presidente do TST aceitou o pedido do governo paulista e ressaltou que o Tribunal Estadual tem autonomia para dispor sobre funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho indicou o nome do vice-presidente ministro Vieira de Mello Filho para representar o TST no Conselho Nacional de Justiça no biênio 2021-2023. Ele deverá suceder o atual representante do TST, ministro Emanuel Pereira. O vice-presidente do tribunal agradeceu a confiança dos colegas e ressaltou que fará tudo para honrar a tradição do TST e dos colegas que o antecederam. O indicado ainda será sabatinado pelo Senado Federal. De 20 a 24 de setembro será realizada a Semana Nacional da Conciliação e Execução Trabalhista,
promovida pelo TST e pelo CSJT, em parceria com os tribunais regionais do trabalho de todo o país. De forma inédita, os dois eventos serão realizados em conjunto, com o objetivo de buscar a solução consensual e adequada para os conflitos trabalhistas e garantir a efetiva quitação do que foi garantido em juízo. Com o slogan "Cada solução, um recomeço", a Semana Nacional é uma oportunidade de encerrar pendências judiciais de empresas e empregados. Os interessados em participar poderão se inscrever por meio dos TRTs de cada região. Mais informações no site csjt.jus.br. A presidente do TST, ministra Maria Cristina Peduzzi, será uma das palestrantes da 11ª edição do Congresso Internacional da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, que será realizado nos dias 7, 8, 13 e 14 de outubro, em formato online e presencial. A presidente vai conduzir o painel "A tutela das condições trabalhistas nos processos de descentralização produtiva. Que melhorias caberiam introduzir nos regimes jurídicos aplicáveis aos contratos?". A Academia Brasileira de Direito do Trabalho é presidida pelo ministro do TST, Alexandre Agra Belmonte. O congresso tem foco em temáticas afetas ao direito do trabalho e à seguridade social. Para se inscrever, acesse andtbrasil.org.br. Quer conhecer a história da Justiça do Trabalho e ver mais de perto o funcionamento do TST? Por meio da página Visita Virtual, você consegue acessar online todo o acervo do Memorial do TST, passear pelos corredores do prédio, conhecer as salas de sessões de julgamento e muito mais. Confira na reportagem. Do horizonte até a entrada do Tribunal Superior do Trabalho. Ter uma visão privilegiada como essa sem sair de casa é possível. Um simples toque na tela do computador pode te levar a um tour pela sede do TST. É uma forma da gente poder dar acesso àqueles que, em algum momento, não podem vir até ao tribunal, né, ao TST, para poder conhecer essa história. Visita virtual.tst.jus.br. É só dar Enter para acessar. Além da volta completa na sede do Tribunal Superior do Trabalho, é possível conhecer o Memorial Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes. As visitas guiadas ao TST e ao Memorial já ocorriam presencialmente e agora entraram de vez para o circuito tecnológico. Estão disponíveis online e você pode acessar a qualquer hora e de qualquer lugar. O TST de Portas Abertas permite que o público externo conheça as instalações do Tribunal Superior do Trabalho. Os visitantes passam pelas salas de sessões de julgamento, aprendem sobre a arquitetura do edifício sede projetado por Oscar Niemeyer, conhecem as obras de arte e os jardins do tribunal. Já na visita ao memorial, é possível ver a Galeria dos Ministros, objetos históricos, condecorações e premiações. A iniciativa de promover as visitas virtuais é do Comitê Gestor do Programa Nacional de Resgate da Memória da Justiça do Trabalho. O objetivo é tornar o passeio o mais interativo possível. Temos os QR Codes que estão lá, os vídeos de apresentação, os objetos em 360, o panorama aéreo que está lindo e a possibilidade da utilização dos óculos de realidade virtual, que é um outro mecanismo que nós estamos utilizando, né? Para dar um pouco mais de visibilidade a essa plataforma. Este ano, o lançamento das visitas online fez parte de uma série de ações comemorativas dos 80 anos da Justiça do Trabalho. Para o ministro Maurício Godinho Delgado, presidente da Comissão de Documentação e Memória do TST, as ferramentas tecnológicas têm sido fundamentais para o resgate e a proteção da memória institucional. Naturalmente, foi necessário se ampliar o número de iniciativas para se realizar uma comemoração bastante pujante, bastante densa de significado, também bonita, atraente aos olhos, atraente ao pensamento, que nos faça não só admirar a obra do ser humano, mas também daquilo que se realiza
no Poder Judiciário e também no mundo do trabalho. Karina é museóloga e, apesar de morar em Brasília, não conhecia o acervo do Tribunal Superior do Trabalho. Por causa das restrições sanitárias da Covid-19, o primeiro contato foi pela visita virtual. Ela gostou da experiência. Não é só a visita, o caminhar pelo museu e ver as peças, mas essas informações que, em geral, a gente tem visitas mediadas, né, com grupos, tal, presencialmente. Então, achei bem rico esse processo de mediação por meio do repositório. Eu gostei bastante, tem tanto questão das informações técnicas, mas principalmente da questão das informações referentes à memória institucional, né, que é a proposta do museu. As ações voltadas para o meio digital vão continuar fazendo parte do acervo da Corte, mesmo quando as atividades presenciais forem totalmente retomadas. Segundo o ministro Maurício Godinho Delgado, a ideia é continuar aproximando o cidadão da Justiça do Trabalho. Já recebi em meu gabinete mais de várias dezenas de vezes, 50, 60, 80 pessoas fazendo uma visita guiada, com os professores e com os funcionários do TST, vindos de cidades longínquas, situadas a 2.000 quilômetros de Brasília. Esse processo continuará, felizmente, quando voltarmos à normalidade, mas nem todos poderão participar desse tipo de experiência, né, de caravanas. Então, é muito importante, sim, preservarmos a utilização dos canais virtuais. E a edição de hoje termina aqui. Essas e outras notícias do Tribunal Superior do Trabalho você também pode acompanhar no site e redes sociais do TST. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem.